O pior, o desastroso, o inimaginável aconteceu com o Grêmio em 2021. O resto é consequência. O clube gastou um caminhão de dinheiro para trazer grifes, ex-jogadores em atividade, desinteressados, que não deram aquilo que deles se esperavam. Não adianta ficar chorando leite derramado. Hora de aceitar a nova realidade. Grêmio foi um grande time. Grêmio foi um campeão. Hoje está se reconstruindo, saindo do zero. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira, deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Roger saiu, Renato chegou e nada mudou. Com Roger ou Renato, o tricolor voltaria para a Série A. A qualidade do futebol apresentado continua a mesma, abaixo do esperado. Não há como culpar os treinadores. O elenco é fraco. Jogador, por mais que se esforce, não consegue dar aquilo que não tem a oferecer. Para a Série B, entre trancos e barrancos, deu para o gasto. Mas agora chegou a hora da reformulação total. Processo que não acontecerá do dia para a noite e tem que ser posto em prática com muita cautela. 2022, ano diferente e indiferente ao que dele pensam, amado ou ignorado, se aproxima do fim. Contagem regressiva traz o esperado e sempre bem-vindo Natal. Nascimento de Cristo, magia, introspecção, balanço do realizado, planos para o futuro, o externar do melhor de cada um de nós. Natal Sofá de Pobre propõe troca de presentes. Seja você o Papai Noel. Jamais escondemos o presente desejado em 2022, cumprir a meta de 20 mil inscritos. Ajude-nos, inscreva-se, deixe o seu like. Com sua ajuda cumpriremos o objetivo e, em sinal de gratidão, seguindo tradição natalina, reverteremos o total arrecadado na monetização em doações para os mais necessitados. A corrente do amor. Você nos presenteia, nós presenteamos a quem mais precisa e garantimos um presente mais feliz a todos. A entrega dos presentes será numa instituição a ser escolhida, uma grande festa transmitida para você. Assim estará presente, podendo se orgulhar do bem que fez o seu presente, melhorando o presente de muitos, mesmo estando a milhares de quilômetros de nós. Faça parte do Natal Sofá de Pobre. Para você, apenas alguns cliques. Para nós, a doce sensação do dever cumprido, mas principalmente a garantia de um Feliz Natal a muitos seres que a demagogia afirma serem iguais, mas passam o ano inteiro desapercebidos como se fossem invisíveis. Esporte coletivo e esporte individual. Não há como comparar qual é o mais fácil ou mais difícil, são situações diferentes. Mas no individual, o atleta depende só dele. É a eterna luta contra os próprios limites. Já o coletivo envolve inúmeras questões, afinal, é um grupo de seres humanos com suas diferenças, limitações e problemas, convivendo no mesmo ambiente, uma rotina estressante, intensa de treinamentos. Então, uma série de fatores que determina se aquele grupo formará um time. Não precisam nem ser amigos, mas todos voltados para o mesmo objetivo. Essa premissa derruba a teoria que para montar um time em qualquer esporte basta ter dinheiro. Vai lá, compra os melhores, tá feito, campeão. Não é assim. Temos um exemplo no futebol brasileiro, Clube de Regatas Flamengo, que montou um ataque. Sávio, Romário, Edmundo, que diziam que seria o melhor ataque do mundo. Fracassou. Por quê? Porque os jogadores não se suportavam. E é assim que acontece. E diante dessa
convicção, diante dessa certeza já confirmada através dos tempos, é que o Grêmio começa a se reconstruir como time de futebol. Longo caminho pela frente, tendo de enfrentar inimigos conhecidos dentro e fora das quatro linhas. Eu sei que muitos gremistas vão discordar de mim, outros até ficaram com raiva de mim, com ranço de mim, por acharem, não, o Grêmio tem que entrar em todas as competições para ganhar, o Grêmio tem que ter um time de ponta, porque o Grêmio é o Grêmio. Concordo plenamente. Mas não existe uma varinha mágica. Não existe que do nada se monta uma equipe vencedora. Teremos agora a eleição. Um novo presidente chegará. Romildo Bolzan já mostrou que o caminho da sobrevivência de um clube é primeiro cuidar em pagar títulos, depois em vencer títulos. Porque simplesmente um clube quebrado não cumpre os seus compromissos e muito menos tem como adquirir atletas para se tornar um time com alguma ambição nas competições. Então temos Renato Portaluppi, que voltou. Teoricamente, ele fica, mas lógico, não dá para garantir 100%, porque não se sabe quem será o novo presidente. Mas seja qual for o eleito escolhido, que ele entre com cautela. A dívida do Grêmio é de 406 milhões, pelo menos era esse valor antes da temporada 2022. Só que com o rebaixamento, o Grêmio perdeu um faturamento de 187 milhões. Então eram dois grandes desafios para a temporada. Primeiro, subir sem sustos. A missão está sendo alcançada. Apesar de altos e baixos, apesar da fraqueza do time, o Grêmio consegue, ou planejado, garantir a sua volta à Série A na 35ª rodada. Dependendo da combinação de resultados no próximo jogo contra o Bahia, o Grêmio não precisa nem vencer, porque os outros adversários diretos também irão se enfrentar. Mas se vencer o Bahia, aí sim, aí fato consumado. Então, o projeto hoje é montar uma equipe competitiva para 2023, a reconstrução. A outra meta da temporada era não sair gastando, porque também não tinha o porquê. Tanto faz ser campeão da Série B ou tirar o 4º lugar. O importante é voltar para a elite. E o Grêmio também trazia uma herança cara da fatídica equipe montada em 2021, que era para ser vencedora, tinha grandes nomes, tinha grifes, e deu no que deu. Aí gremistas diziam, manda todo mundo embora. Porra, mas não é assim, existem contratos. Existem compromissos assumidos. Se o Grêmio saísse mandando todo mundo embora, as multas de rescisão de contrato saíam mais caras do que pagar os salários. Então, não deixar a dívida crescer era o grande desafio. E foi alcançado. Foi alcançado que no primeiro semestre terminou ali, 0-0. No segundo semestre, precisou recorrer a bancos. Parece que foram 50 milhões que pediram. Mas esses 50 milhões não é nada absurdo se pensar que, voltando à Série A, a arrecadação atingindo aqueles níveis normais de Grêmio, esse valor será facilmente absorvido. Então o torcedor gremista, a direção gremista, tem que entender e aceitar a resignação. Meta 2023. Primeira, se manter na elite do futebol. Segundo, se tudo der certo, ficar na primeira página da tabela e beliscar uma pré-Libertadores. Caso contrário, se garantir na Sul-Americana. E é só. Brasileirão não se pode pensar em algo maior. A diferença técnica e financeira dos adversários a serem enfrentados é um abismo abissal. Então, pés no chão. Não adianta sair gastando, jogar a dívida lá em cima, que título se ganha com título, sabe? O título se paga com título, como falam, é assim, né?
Não. Ah, faz dívida, mas ganha títulos, essas dívidas consegue pagar. Não, isso é loucura. É a loucura que enterrou o Atlético Mineiro na dívida que está hoje. É a loucura que enterrou o Cruzeiro. A gente viu os resultados, que enterrou o Vasco. Que está enterrando o Internacional. Não é assim. Então o Grêmio tem que ir com calma. Ficar dentro da humildade, aceitar a realidade. E dependendo, em paralelo, né, tentar ir o mais longe possível, fazer uma campanha digna na Copa do Brasil. E deu para a bola. Essa é a verdade do Grêmio. Então, não se pode querer sair de um elenco que hoje tem Janderson, que é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Grêmio, e fizeram um contrato ridículo, um empréstimo com uma cláusula que se o clube subisse, Janderson seria contratado em definitivo. Olha que absurdo. Então, vamos ter que engolir Janderson. Vamos ter que engolir Diogo Barbosa, que já esteve em várias listas de dispensas, mas o seu empresário manda no Grêmio. E ele foi renovando, então ficará aqui até 2024, porque não adianta conseguir comprador, ele disse que não quer ir e acabou. Vamos ter que engolir Guilherme, que é um jogador que não deu certo, é um jogador que a gente sabia das limitações, que não traria nenhuma vantagem para o tricolor. Então, é um time fraco. Diego Souza, a grande sensação, tá velho. Diego Souza pode ser uma boa opção de banco, mas não se pode mais depender do Diego Souza, principalmente numa primeira divisão. Não se pode querer que um time que tenha no meio Lucas Silva, Thiago Santos, volantões que só servem para marcar, ou tenha moleques que até agora não provaram ter condição de garantir um futebol estabilizado para a equipe. Então, do elenco do Grêmio hoje, se tivesse como, ficariam 3 ou 4, o resto deveria ser dispensado, porque são jogadores ou em final de carreira, jogadores em início de carreira, não estando prontos ainda, ou jogadores que têm uma idade boa, mas jamais corresponderam, jamais deram aquilo que deles se esperava. Então não adianta, essa é a real do Grêmio. Vai ter que mudar aos poucos, vai ter que buscar gente na base que deu o recado, vai ter que trazer jogadores medianos dentro da realidade, vai ter que ir dispensando os curvas de rio devagarinho, vai ter que ir montando, reconstruindo o vestiário, e isso demanda tempo. Então, gremistas, o Grêmio vai enfrentar o Bahia agora. Se Deus quiser, vai seguir vencendo em casa, chegará nos 60 pontos, confirmará em definitivo a sua classificação. Mesmo que não vença, como já foi falado, está no caminho certo, já está na Série A. Só um desastre daqueles históricos para isso não acontecer, mas não tem como. O Grêmio teria que perder tudo nas últimas rodadas e os adversários ganharem tudo. Quando a média a gente sabe que os clubes de ponta estão sempre ali nos 50% de aproveitamento. Então, matematicamente, coerentemente, se é que dá para dizer essa palavra, o Grêmio está na Série A. Mas agora, o Grêmio está na Série A. Mas tem que voltar a pertencer à Série A. Ser um time respeitado. Camisa não ganha jogo. Camisa não garante nada. Então o Grêmio está saindo do zero. E o que eu quero desejar a Renato Portaluppi é uma boa sorte na reconstrução se ele ficar. E quero pedir ao novo presidente, por favor, não entre barcelando. Não entre com essa obsessão de títulos. Não entre afundando o Grêmio numa aventura desastrosa. O pior que tinha que acontecer foi o rebaixamento em 2021. Obrigação cumprida, voltar à elite em 2023. A partir daí, é dar o passo conforme a perna, apoiar o time e fazer um serviço que tenha um projeto a longo prazo. Porque, repetindo, esporte coletivo é complicado. Um bom time não se forma do dia para a noite e a reconstrução precisa de paciência, planejamento, trabalho e principalmente apoio do torcedor. Gremista, hora de ser gremista. Ficar criticando tudo não vai levar a nada. O que o Grêmio tem hoje não é o sonhado, mas é o possível. Então não venham com terra arrasada. Apoiem. Seja gremista, que o Grêmio
em 1, 2, 3, 4 temporadas, não interessa, voltará a ser Grêmio, mas com os pés no chão e sem deixar uma dívida disparar. O nosso hino diz: com o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. E o verdadeiro gremista sabe o significado dessas palavras. Assunto encerrado e ponto final.